Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Caríssimos, nós iniciamos na última quarta-feira este tempo quaresmal que ajuda-nos de modo particular a celebrar nossa proximidade com Deus. Há uma riqueza espiritual, uma riqueza bíblica, uma riqueza que eu chamaria oracional do tempo da Quaresma, de modo que ele não seja vivido simplesmente como uma contagem cronológica ou como um período de uma tradição. A riqueza espiritual do tempo quaresmal começa quando nós temos a consciência de onde nós partimos e aonde vamos chegar com a igreja. Ou seja, partimos da realidade que estamos vivendo, mas o destino principal e final é a celebração da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira e principal finalidade da Quaresma é essa, ou seja, conduzir-nos à celebração do mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. Eu digo isso porque quando nós assumimos a Quaresma apenas como uma contagem, a gente vai riscar os dias lá no calendário e vai pensar que esses 40 dias terminam ao final desta contagem. É até interessante observar que se nós pegarmos da quarta-feira de cinzas até o final e contar direto 40 dias, não dá no domingo de Ramos. Por quê? Porque a gente deve descontar os domingos. Domingo não é dia de penitência. Domingo é dia da ressurreição. É o único dia então que a igreja não faz esse jejum e esta penitência. Descontando os domingos da Quaresma, a gente chega na contagem correta. Por isso, esse movimento da igreja que nos leva e que nos conduz à celebração principal de nossa fé. Se eu tenho consciência que o meu destino é a ressurreição, eu busco então os outros elementos que caracterizam esse tempo. Eu dizia no início da missa os dois aspectos, o aspecto penitencial e o aspecto batismal. Quando nós pensamos na Quaresma com o aspecto penitencial, todo o sentido deste recolhimento, da ênfase e do aprimoramento da oração, do jejum e da caridade. E quando eu falo disso, falo usando o verbo aprimorar.
para que a gente tenha consciência de que nunca estamos partindo do zero. Senão isso pode ser um primeiro elemento que nos desmotive. Ou seja, eu estou sempre começando. Será que eu não tenho uma carga espiritual que me coloca neste caminho? Rezamos, fazemos jejum, fazemos caridade. E por isso, o tempo da Quaresma não é partir do zero, mas o tempo da Quaresma é uma forma e uma ocasião que nós vamos intensificar e que nós vamos aprimorar pela oração a nossa relação com Deus, pelo jejum o olhar para si mesmo daquilo que nos falta e a caridade a nossa relação com o outro. O aspecto penitencial vem então quando nós analisamos a consciência e percebemos aquilo que é fragilidade, ou que então o texto do Evangelho vai chamar de animais selvagens que cercam a Jesus por ocasião de sua estada no deserto. O caráter penitencial do tempo quaresmal nos leva ao deserto, nos leva ao recolhimento, nos leva ao exame de consciência. Mas não é o único tempo em que nós podemos fazer isso. Eu brinco às vezes dizendo que nós às vezes achamos que só a Quaresma é época de confessar. Dá um suador para nós, padres. Mas não é o único tempo. É um tempo em que nós vamos evidenciar, que nós vamos aprimorar. Mas ele então complementa este caminho, o tempo em que através desse recolhimento nós vamos percebendo sinais sensíveis que evidenciam a graça de Deus na nossa vida. Ou seja, nós estamos acostumados a pensar a Quaresma com um aspecto penitencial. E a primeira leitura e a segunda leitura trazem para nós hoje elementos para pensarmos e celebrarmos a Quaresma com seu aspecto batismal. Quando nós falamos de batismo, nós falamos então do sacramento, mas falamos da consciência de entrar na vida de Cristo e de entrar na vida da igreja, cujo destino é a ressurreição, cujo destino é a salvação. Por isso, quando rezamos, como ouvimos a Sagrada Escritura, nós percebemos também as orações, esse aspecto de que celebrar a Quaresma com uma visão batismal é reforçar o sentido desta pertença e o sentido de que o caminho não é feito sozinho. Quando olhamos para o Evangelho, nós vemos um Espírito conduzindo Jesus ao deserto. O Espírito que ele recebeu no batismo. Do mesmo modo, nós somos conduzidos ao deserto também pelo mesmo Espírito que recebemos no dia do nosso batismo. Ou seja, o deserto de Jesus não é diferente do caminho que nós também podemos fazer, porque somos conduzidos pelo mesmo Espírito. E este Espírito que nós aprendemos a acolher justamente a partir do nosso batismo. Então, quando dizemos que vamos ao deserto, nunca vamos sozinhos. Nós vamos com a igreja, nós vamos como igreja e nós vamos conduzidos pelo Espírito para termos as forças e as razões para enfrentar os animais selvagens
e para podermos então sermos servidos pelos anjos, como nos apresentou o Evangelho de hoje. Esse caráter batismal também evidencia a finalidade de chegarmos ao domingo da Páscoa, ou seja, o sentido da nova criatura, a ressurreição que demonstra então que nos tornamos em Cristo novas criaturas. Vamos até cantar no Sábado Santo, banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Então a primeira leitura de hoje, ao trazer o aspecto do dilúvio, traz então o sentido deste banho, desta regeneração. Não é só em Gênesis capítulo 1 que nós encontramos o sentido da obra da criação. Em outros momentos da Sagrada Escritura, nós podemos associar os acontecimentos com esta obra criadora ou recriadora de Deus. E o dilúvio é uma dessas ocasiões, quando do sentido da água, do banho, da arca, o sentido então desta aliança, como a própria leitura apresentou, Deus realiza e confirma conosco. Então viver o tempo quaresmal com um aspecto batismal, à luz da primeira leitura, é perceber que os esforços penitenciais têm um desejo da conversão, e esta conversão aprimora a nossa aliança e aprimora então a nossa relação com Deus, aprimora o vínculo que nós passamos a ter a partir do nosso batismo. Viver a Quaresma com o seu aspecto batismal é olhar aquilo que a segunda leitura da carta de São Pedro nos disse. A arca corresponde ao batismo que hoje é a nossa salvação. Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundícia, e aí vem um elemento de destaque, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Entendam porque eu dizia que o destino da Quaresma é a ressurreição? Porque a Quaresma, o batismo, é um momento em que nós pedimos a Deus obter uma boa consciência. Confesso a vocês que quando meditei esse texto, eu fiquei parado um bom tempo nesse versículo. Pedindo a Deus então que é para nós esta boa consciência do que é o nosso batismo e do que é, pelo batismo, celebrar esta força da ressurreição. Ou seja, a ressurreição só vem depois da morte e depois da sepultura. Ou seja, caríssimos, no percurso desse tempo quaresmal, nós vamos sepultando aquilo que precisamos fazer com que morra em nós, para que haja o sentido da ressurreição. Ou seja, obter uma boa consciência da virtude da ressurreição de nossa vida. Então, aquele exercício penitencial, que não é um exercício infantilizado. Quem gosta de doce, Coca-Cola é criança. E o cristão não pode ser infantil na busca desta virtude do batismo. Ou seja, ele precisa ter esta consciência de que existem animais selvagens que precisam ser dominados para depois serem alimentados pelos anjos dentro de nós. Esta é a consciência, ao menos desta virtude, do que vamos enterrar para poder ressuscitar.
Então, viver esse tempo quaresmal com este aspecto penitencial e batismal é ir sim para este deserto, conduzido por este Espírito. Mas lá com este Espírito enxergar, eu diria a vocês, qual é o animal selvagem que você tem mais medo? E esse que a gente tem mais medo, possa ser aquele que a gente precisa dominar dentro de nós. Ou seja, olhar para esse evangelho de hoje é perceber o quanto Jesus ficou rodeado desses animais selvagens. E nós também o somos. E é este espírito do batismo infundido em nós que vai sempre lembrar da nossa comunhão com Deus, do nosso desejo da santidade, para que então a gente consiga vencer esses animais selvagens. Então, voltar para casa hoje consciente do batismo, mas consciente de que nós nos encontramos com este animal ou com esses animais selvagens, ferozes dentro de nós, de modo que alcançamos com o tempo quaresmal a força para jogá-los naquela sepultura, fazê-los morrer, de modo que a gente ressuscite como uma nova criatura. Mas do outro lado, a gente tem então a consciência dos anjos, os anjos que vão nos servir, ou seja, os anjos que vão nos trazer o sinal desta graça. Eu tive uma experiência muito forte agora na missa das 9 da manhã lá na comunidade rural. Tinha o 7º dia de uma criança de 1 ano. E a lembrancinha dela dizia, justamente que me deram ali na hora, de que ela agora se tornava um anjo no céu. E aí eu olhava para o Evangelho e dizia que essa criança do céu nos ajude a vencer os animais selvagens que existem dentro de nós. O quanto Deus precisa dos anjos do céu e o quanto Deus precisa dos anjos da terra. Então, caríssimos, nós percebemos que este tempo não é apenas uma contagem cronológica, mas que esse tempo, acima de tudo, é esta grande experiência de uma palavra que está na primeira oração que nós fizemos hoje, depois do ato penitencial, que através dos exercícios anuais do sacramento da quaresma. Padre, eu sempre aprendi que sacramentos são 7. Agora o senhor reza que a quaresma é um sacramento? O que mudou na igreja na última semana? Nada. Por isso ter a quaresma como um sacramento, e aí a gente desdobra a palavra sacramento como sinal sensível que comunica a graça de Deus. Os anjos que nos servem no tempo quaresmal. Ou seja, os sinais da graça de Deus que continuam trabalhando o ideal da conversão dentro de cada um de nós. Então, ver a quaresma como um sacramento, ou seja, como um sinal sensível. E por isso a oração diz: concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo. Mais uma vez, a nossa finalidade é chegar ao mistério de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. Por isso, esse ano, essa cruz vai ficar aqui até a Sexta-feira Santa. Para lembrarmos disso, do mistério da paixão, do mistério da morte, para depois então virmos celebrar com alegria a ressurreição. Mas a oração conclui dizendo:
de modo então que no conhecimento do mistério de Cristo, possamos corresponder a uma vida santa. Essa é a nossa meta. A meta da permanência em Deus. Se o 7º dia desta criança foi uma experiência significativa, ao longo da semana, alguém veio com muita sinceridade me dizer assim: Padre, eu sou uma pessoa que vou na igreja só na quaresma. Depois da quaresma, eu não consigo mais voltar. Essa palavra está martelando aqui na minha cabeça. De eu perguntar o que depende de mim para trazer essa pessoa de volta. Do que depende de nós como igreja, nessa força, para trazer essa pessoa de volta, no sentido de que ela, nos vendo, encontre uma motivação para não ficar só na contagem cronológica do tempo quaresmal. A resposta talvez a gente encontre agora. Conhecer o mistério de Cristo e corresponder por uma vida santa. Isso é quaresma, com seu aspecto penitencial e com seu aspecto batismal. Eu não quero sofrer a tentação de falar mais, que eu já falei bastante. Mas quero dizer que este primeiro domingo nos faça tomar esse banho, o banho batismal, o banho da fé que nós abraçamos um dia. E por isso lembre hoje, depois da comunhão, do seu pai, da sua mãe, do seu padrinho, da sua madrinha, dessas pessoas que nos educaram para celebrar e para obter um conhecimento, uma consciência dos mistérios de Cristo na nossa vida. E por isso estamos aqui, e queremos continuar, e queremos caminhar, e queremos então um dia celebrar esta graça da salvação na nossa vida. Que esta primeira semana então da quaresma nos seja motivado pela consciência do nosso batismo, pelo sacramento que a quaresma é e pelo desejo de alcançar uma vida santa.